Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, que possamos ouvir a tua voz mais uma vez, que possamos nos derramar como acabamos de cantar, porque o Senhor dos Exércitos está no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado, como eu falei, eu trabalhei da perícope do capítulo 2, do versículo 17, até o capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, eu concluí falando que Deus disse, eu sou o Senhor, eu não mudo. Interessante, irmãos, porque nós podemos dividir justamente esse versículo 6 em duas partes. Deus está dizendo para o povo, eu não mudo, mas quem muda são vocês. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, mas vocês é quem muda. E agora, Deus está invertendo a situação com eles, porque domingo passado eu falei que o povo, o sacerdote e o povo estavam colocando Deus no tribunal e querendo ser juiz sobre Deus, querendo julgar o Senhor. Eles estavam querendo colocar uma sentença sobre Deus, porque Deus não estava fazendo aquilo que alegrava e agradava o coração deles. Eles estavam querendo ensinar a Deus ou condenar o Senhor, porque Deus não estava realizando o desejo do coração deles. Agora o processo mudou, porque Deus não muda, e quem muda são as pessoas, é o seu povo. E Ele agora é quem está colocando o seu povo no banco dos réus. Ele agora é quem está chamando o seu povo para o tribunal. Agora, vem uma pergunta muito difícil. Difícil não de resposta, mas difícil de ouvir porque mexe no nosso âmago, mexe no nosso interior. Se Deus te colocasse hoje diante do tribunal, como você ficaria? Se Deus hoje te levasse para o julgamento, para tratar a tua vida, ou para falar sobre o meu e o seu pecado, como ficaria eu e você diante do Senhor? Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, ninguém sairia desse tribunal ileso, ninguém sairia desse tribunal impune, ninguém nesse julgamento seria livrado. Pelo contrário, seríamos condenados por causa dos nossos pecados, por causa das nossas faltas, dos nossos erros para com aquele que nos ama. Interessante, porque parece que esse não era o pensamento dos sacerdotes do povo. Parece-me que os sacerdotes estavam entendendo que eles poderiam sair ilesos desse tribunal. Parece que os sacerdotes estavam entendendo que eles poderiam mudar a sentença de Deus para a vida deles. Porque mesmo depois de ouvir o julgamento de Deus, desde o capítulo 1, ao invés de eles obedecerem,
Ao invés de eles se dedicarem ao Senhor, de viverem uma vida de santidade ao Senhor, eles, desde o capítulo 1 até agora, estão indagando a Deus. Estão discutindo com o Senhor. Eles não estavam obedientemente vivendo para Deus, mas eles estavam indagando de forma, muitas vezes, com cinismo, para com aquele que conhece todas as coisas, para com aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, para com aquele que é o Senhor que controla todas as coisas. Interessante porque os sacerdotes, eles viam as atitudes deles erradas. Eles sabiam que eles estavam errando para com Deus, mas parece que aquilo não pesava na mente dele. Parece que aquilo não pesava no coração deles. Eles sabiam que o erro deles iria em algum dado momento levá-los à presença do Senhor para ouvir a sentença de Deus sobre eles. Mas porque Deus não agiu de forma imediata, eles estavam entendendo, sabe o quê? Que Deus estava abençoando o erro deles. Eles estavam entendendo que Deus estava ajudando eles a errarem. Que Deus não era juiz de fato para condená-los, mas que Deus estava passando aquela mãozinha leve e dizendo: ô filho, vá em paz, fica tranquilo, continua no teu erro, que eu não sou tão ruim assim como o povo fala. Ou quem sabe, eu faço vista grossa para todas as tuas falhas. Na cabeça deles era: se nós estamos errando e Deus está nos abençoando, então está dando certo. Interessante porque parece que não é só na cabeça dos sacerdotes, e muito menos do povo naquela época. Parece que a nossa geração continua caminhando do mesmo jeito. Está dando errado, mas está dando certo. Então Deus está abençoando. E eles não estavam atentos que Deus estava, pelo contrário, reprovando. E que Deus, por meio do profeta Malaquias, estava chamando eles ao arrependimento. Que Deus estava, por meio do profeta Malaquias, reprovando a atitude deles e dizendo: se arrependam. Por isso que nessa noite, a nossa temática é: arrependei-vos da vossa atitude. Arrependei-vos das vossas ações. Porque, irmãos, quando nós ouvimos o chamado de Deus, desde aquela época dos sacerdotes até hoje, este chamado, sabe para que é, irmãos? É para uma volta a uma intimidade espiritual. Segundo, é para uma volta a uma vida guiada e conduzida por meio da palavra do Senhor. Talvez você pergunte: pastor, como vai acontecer essa volta? Como isso ocorreria ou como isso vai ocorrer? Vamos olhar um pouco para a vida dos sacerdotes. Vamos compreender um pouco do que o profeta Malaquias está falando. No versículo 7, o Senhor diz uma expressão maravilhosa: tornai-vos para mim, diz o Senhor. E, irmãos, aqui está mais uma vez a revelação da graça de Deus. Aqui está mais uma vez a revelação da paciência de Deus. O Deus que lá no capítulo 1 está dizendo para eles: eu vou trazer uma sentença pesada, eu vou trazer um julgamento pesado para vocês. Vocês estão me abandonando, vocês são rebeldes, vocês não me obedecem, vocês não ouvem a minha voz, vocês estão trazendo o pior para mim. Estão oferecendo o melhor para os homens e trazendo o pior para mim. Esse Deus que estava condenando esse povo, chega agora no capítulo 3 e diz: olha, pacientemente eu estou cuidando de vocês. E dizendo, mais uma vez, tornem para mim. E esse tornar para mim é porque os sacerdotes estavam longe da vontade do Senhor. Os sacerdotes estavam longe dos estatutos de Deus. E mesmo assim, irmãos, Deus não desistiu deles. E mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo. Pelo contrário, Deus chamava o seu povo a um arrependimento. Mas parece que o desviar-se da palavra de Deus não é simplesmente algo atual. Não é algo só para os nossos dias. Parece-me, olhando para o profeta Malaquias, falando a vida dos sacerdotes e do povo, que era algo muito real na vida deles. Automaticamente eles buscavam se desviar da vontade do Senhor. Eles buscavam se desviar da vontade do que Deus estava se revelando por meio do profeta. Olhe comigo, versículo 7. E veja o que o Senhor vai dizer. Porque eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Agora o versículo 7.
Desde os dias de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O Senhor está dizendo por meio do profeta Malaquias, isso não é algo recente, isso não é algo só de vocês, ó sacerdotes, desde os vossos pais. Desde os vossos pais, vocês têm se desviado da minha vontade. Desde os vossos pais, vocês têm deixado de lado os meus estatutos, o meu querer. Mas mesmo assim, o Senhor, irmãos, continuava chamando esse povo a uma restauração. Mesmo falhos, mesmo se desviando, mesmo se afastando, o Senhor chamava esse povo para abandonar a rebeldia e para tornar ao Senhor. E o que é interessante, essa expressão, tornai-vos, lá no original, ela traz 3 sentidos. Primeiro, arrependam-se. Por isso a temática central do livro do profeta Malaquias é arrependei-vos. A mensagem do profeta Malaquias é a mesma mensagem de João Batista, que é a mesma mensagem de Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. O Senhor está falando para eles, por meio de Malaquias, dizendo, os vossos pais pecaram, vocês estão pecando, mas eu estou chamando vocês para um arrependimento. Para vocês reavaliarem a vida de vocês, para vocês olharem onde vocês estão caindo, para vocês abandonarem os pecados e voltarem à vida de intimidade comigo. Interessante, porque quando nós chegamos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver essas expressões. Apocalipse também. O Senhor dizendo, olha, eu estou à porta e bato. E ali não era para descrente, onde muitas vezes a gente prega para descrente esse texto, mas não era. Era para a igreja do Senhor. O Senhor estava colocado de fora, do lado de fora, e a igreja estava vivendo o mundo dentro dela. E o Senhor do lado de fora batendo, olha, estão ouvindo eu bater? Arrependam-se. Se ouvir a minha voz, arrependam-se, abram, arrependam-se e volte ao primeiro amor. Volte à intimidade, volte à comunhão, volte a ter sede e fome da minha palavra, da minha presença, de viver uma vida de fidelidade e integridade. Queridos irmãos, quando o Senhor está chamando os sacerdotes e o povo a um arrependimento, é para que eles possam reavaliar aonde eles estão falhando. Segunda aplicação da palavra. Esta palavra traz a perspectiva de mudança de direção. O Senhor está dizendo, olha, tornai-vos. Se você está indo para frente, mude a direção, venha para trás. Se você está indo para a esquerda, mude a direção, venha para a direita. Se você está indo para a direita, mude a direção, venha para a esquerda. Mude a direção. Não continue mais nesse caminho que vocês estão trilhando. Não é uma volta de 360 graus. Porque 360 é ir e voltar ao mesmo ponto. É 180. É você mudar o curso. E é isso que o Senhor estava falando por meio do profeta. Arrependam-se, mude o curso da vida de vocês. Olhe aonde vocês estão falhando. E a ideia de tornai-vos para mim é voltem-se para mim. Que Deus paciente. Que Deus amoroso. Que Deus maravilhoso. Porque desde o capítulo 1 esse povo é rebelde. E na verdade, desde os pais, esse povo é rebelde, esse povo é duro. Esse povo se volta contra Deus e não para Deus. E Deus continua pacientemente, amorosamente, dizendo, voltem para mim. Se arrependam. Se acheguem a mim. E o que é interessante, irmãos, versículo 7, ele vai falar uma coisa. A atitude de vocês também traz uma atitude do Senhor. A soberania de Deus, responsabilidade humana. Vocês são responsáveis. Se arrependam. Não é arrependimento para salvação, é arrependimento do vosso pecado. Aonde vocês estão falhando, mudem. Segundo, transformem o curso de vocês. Não continue mais nessa caminhada que leva você a pecar. Terceiro, volte-se para Deus. Sabe qual é a consequência? O Deus soberano, diz o texto, se voltará para vocês. Olhe comigo. Versículo 7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros.
Meus irmãos, o Senhor estava chamando aquele povo não para ser religioso. O Senhor estava chamando aquele povo não para ser um povo que cumpre com os ritos e quem sabe todo domingo está na igreja. E quem sabe entregar os dízimos e ofertas. E quem sabe viver um estereótipo de crente, uma figura de crente. O Senhor está chamando aquele povo para de fato viver uma vida de comunhão. Religiosidade é uma coisa, religião é outra. O Senhor não está chamando o povo para viver uma religiosidade. O Senhor está chamando o povo para viver a vontade dEle, para andar em comunhão com Ele, para não viver mais para os seus desejos. E a certeza é, eu me voltarei para vocês, eu me achegarei a vocês, eu estarei com vocês. E quando o dia difícil chegar, eu estarei sustentando a vossa mão. E quando o dia mau chegar, eu enxugarei as vossas lágrimas. E quando as dificuldades chegarem, ou quem sabe entrar na casa sem permissão, eu serei o seu provedor. Eu serei o seu sustentador. Eu não te deixarei. Que perspectiva maravilhosa. Por isso que o Senhor está dizendo aos sacerdotes, mudem. Porque o que eu quero de vocês é uma adoração verdadeira. É que vocês me adorem em espírito e em verdade. Para que cada vez mais eu caminhe com vocês. Interessante, irmãos, porque o Senhor não está chamando os sacerdotes para uma adoração mecânica. O Senhor não está chamando o povo para cumprir apenas por cumprir. O ir à igreja, ou ir ao templo do Senhor naquela época. Pelo contrário, irmãos, aqui Deus está chamando o povo para, compreendendo os seus erros, se arrepender e adorar de verdade, em espírito. E em espírito e em verdade. Veja o que diz a palavra do Senhor. Aqui novamente, em Malaquias capítulo 3, versículo 7. Esse povo é difícil, é um povo duro. Porque o Senhor está dizendo, eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas esse povo responde a Deus com uma pergunta novamente. Veja que este livro ele é composto de várias perguntas. Perguntar a Deus não é algo ruim. Agora, a forma como nós perguntamos a Deus, a forma como nós nos portamos a Deus, com cinismo, com sarcasmo, ou quem sabe por meio de uma pergunta tentando confundir ou ludibriar o Senhor, isso é pecado. Olha o que eles fizeram. Final do versículo 7. Depois do Senhor dizer que voltaria-se para eles. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Irmãos, a atitude aqui dos sacerdotes era mais ou menos uma atitude, deixe-me comparar de uma forma de exemplo. A atitude de um filho com um pai. E imagina que o pai chega em casa, faz a feira e diz assim, olha, a quantidade desse biscoito é até o final do mês. E aí o pai sai para trabalhar, a mãe dá um vacilo, aí o menino vai lá e pegou. E aí o pai e a mãe chegam e diz, faltando um biscoito. Só tem 2 filhos e o casal em casa. Meus filhos, quem foi? Minhas filhas, quem foi? Não, pai, não. Eles sabem que foi um dos filhos. Eles sabem. No outro dia ele vai, olha de novo, faltando outro biscoito. Filhos, filhas, o biscoito é para o mês todo e vocês estão acabando de forma rápida. Vai ficar sem biscoito no final do mês. Quem foi de vocês? E ninguém se declara, ninguém confessa. Era assim, né? Quem sabe um faz, pai, um fui eu não, apontando para o outro. E aí o pai no 3º dia diz assim, hoje eu vou pregar uma peça neles. Eu vou pregar. E aí o pai chega de fininho, ver o filho pegando, e deixa o filho comer, depois chama os 2 ou as 2 filhas, o casal, e diz assim, eu sei que vocês estão pecando, estão me desobedecendo, estão sendo rebeldes, eu sei que vocês estão falhando com aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês mudem. Porque eu sei que são vocês. E eu sei quem é que está fazendo. Aí imagina que um filho, de forma sarcástica, cínica, diz, em que nós havemos nos arrepender, pai? Pode ter sido o rato que comeu. Olha,
Como é que você, pai, se sente? Como é que você, pai, reagiria? Eu não sei, irmãos, mas me dá um calor, sabe? A vontade de exercer a lei da palmada, mesmo não sendo pai ainda, por causa do cinismo, do sarcasmo. Mesmo tão pequeno ou tão pequena, não quer confessar o pecado, reconhecer a falha. O que eu quero dizer com isso é que esses homens, os sacerdotes e o povo, estavam fazendo a mesma coisa. O Senhor os achou em flagrante. O Senhor sabia que eles tinham pecado. O Senhor estava dando a oportunidade deles confessarem o pecado deles. Mas eles, de forma cínica, se voltavam para o Senhor e diziam: em que nós temos que nos arrepender? Por quê? O que é que nós estamos fazendo de errado? Nós. Veja a justificativa deles, olhando do capítulo 1 até agora. Nós te cultuamos. Nós estamos na tua casa, no teu dia. Nós te ofertamos, entregamos dízimos e ofertas. Por que nós devemos nos arrepender? O que é que estamos fazendo de errado? Eles parece que esqueceram que o Senhor sonda o mais íntimo do coração. Que o Senhor conhece o externo e o interno. Vocês lembram que no capítulo 1 o Senhor disse a eles: se vocês pegassem a oferta que vocês me dão e levassem para o governador de vocês, para a autoridade de vocês, por acaso eles receberiam? Vocês lembram disso? Eles estavam ofertando o pior a Deus. Mas eles estavam entendendo que cumprindo os rituais, eles estavam bem diante do Senhor. E de forma sarcástica chegavam para Deus dizendo: nós somos religiosos, nós cumprimos com os nossos deveres, nós cumprimos com a nossa responsabilidade. Em que nós havemos de ter que nos arrepender? Em que nós havemos de ter que voltar, mudar o curso da nossa vida? Parece, irmãos, que o filho só muda quando o pai começa a passar na sua face os seus pecados. Você parou para perceber isso? Tem gente que só para e só puxa o freio de mão do pecado quando o Senhor o encara. E quando o Senhor expõe o seu pecado de forma pública. Ou o Senhor o confronta de forma particular. Imagina aquele pai, voltando ao exemplo do filho, chegando para o filho ou para a filha que pega o biscoito e diz assim: eu sei que é você. Como é que o filho vai reagir? O filho sabe que dali em diante ele está passivo de apanhar, de um castigo. Aí é quando o filho para e diz: ele descobriu. Aí ele começa a se arrepender. Era justamente e é justamente isso que vai acontecer daqui a pouco. Porque o Senhor está dizendo: voltem-se para mim. E eles insistem em dizer em que nós temos que nos arrepender. Eles estavam insensíveis para o pecado, a mente deles e o coração estavam cauterizados, eles estavam anestesiados para o pecado, eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus e avaliar onde eles estavam falhando. Hernando Dias Lopes diz que esse é o pior estágio da vida de um ser humano, quando nós estamos cauterizados, quando nós estamos insensíveis para a voz de Deus e para reconhecer o nosso pecado. Nós estamos em alto estágio avançado de uma decadência espiritual. E pensamos que estamos bem, até o dia que o Senhor vem e nos confronta. Essa pergunta, irmãos, por que nós havemos de tornar, traz consigo um desdém. Eles estavam desdenhando do Senhor, traz consigo um desprezo para com o Senhor. Quem é que está falando comigo? Eu vou atender a voz dele porque, em suma, eles não queriam obedecer a Deus, mas eles queriam que Deus fizesse a vontade deles. Eles fizeram totalmente diferente do que fez lá o povo em Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 22, perdão. Depois deles ouvirem a repreensão do Senhor, a exortação do Senhor, depois deles ouvirem o puxão de orelha de Deus para a vida deles, aonde diz assim no texto: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Depois do Senhor dizer isso a eles, sabe qual foi a resposta daquele povo? Senhor, eis-nos aqui. Nós vimos a Ti, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso
Deus. Eles reconheceram o pecado, eles se humilharam diante do Senhor, eles se dobraram diante do Senhor e disseram: Senhor, faz em nós o teu querer, nós te reconhecemos. Eles não responderam com uma pergunta afrontosa, mas eles se dobraram, eles se humilharam, eles se lançaram diante daquele que conhece todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, o povo lá em Jeremias agiu com obediência à voz de Deus. Os sacerdotes e o povo em Malaquias agiram como um filho mimado, como um filho rebelde que quer afrontar o pai, como um filho que quer confrontar o pai, como se pudesse ter autoridade para isso, ou como se pudesse levantar o nariz contra aquele que é com autoridade constituída por Deus. O Senhor tem prova dos meus erros? O Senhor tem filmagem de que eu peguei o biscoito? O Senhor, por acaso, me viu com vestígio de biscoito na boca? Como o Senhor pode provar? Será que não foi um rato de verdade? Ah, Senhor. Eu fico imaginando o Pai. Agora eu fico imaginando Deus. Por causa da nossa rebeldia. Eu fico imaginando Deus. Por causa das nossas afrontas para com Ele. Por isso que muitas vezes os filhos só param dos seus pecados quando Deus os confronta de forma dura. E agora o Senhor vai começar a confrontar. O Senhor disse: tornai-vos para mim. E agora o Senhor vai dizer: eu vou provar aonde vocês estão pecando. Pacientemente eu vou responder a pergunta de vocês. Pacientemente, graciosamente, eu vou mostrar aonde vocês estão falhando. Para que vocês entendam e se arrependam. Olhe comigo, versículo 8. Roubará o homem a Deus? O Senhor responde a eles, por meio de Malaquias, na mesma perspectiva, no sentido de pergunta. E aí veja que o diálogo, ele vai continuar em perguntas. Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, olha mais uma vez a pergunta, em que nós temos te roubado? Ou em que nós te roubamos? E o Senhor, graciosamente, responde nos dízimos e ofertas. Eu quero parar aqui, irmãos, porque essa pergunta afrontosa não foi uma pergunta de quem não soubesse o erro. Senhor, em quem nós temos te roubado? Eles sabiam que eles estavam tirando o dízimo do Senhor. Veja que coisa pesada. Eles sabiam que eles estavam tirando da oferta do Senhor. Deixe-me abrir um ponto aqui. Dízimo, tanto no hebraico quanto no grego, significa 10ª parte. Segundo, dízimo não é algo só para o Antigo Testamento. Porque o dízimo é antes da lei. O dízimo está na lei. O dízimo está pós-lei. O dízimo está no Novo Testamento. Não é algo inventado por mente humana. O dízimo tinha propósito. Primeiro, era para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. E para o auxílio, a ação social das órfãos e viúvas. Ou dos órfãos e das viúvas. E o que aconteceu naquela época? O povo estava levando qualquer tipo de dízimo. Eles não estavam levando a primeira parte de tudo que recebia. Os 10% de tudo que recebia, a primeira parte, a primícia ao Senhor. Eles entregavam ovelha de qualquer forma, cordeiro de qualquer forma, alimento de qualquer forma, vegetais de qualquer forma, dinheiro também de qualquer forma. Eles faziam de qualquer jeito, porque é para Deus, Deus vai aceitar. Eu também não vou entregar os 10% porque pode ser muito, eu vou dar 5%, eu vou dar 8%. Não, eu vou fazer de qualquer forma. E Deus sempre vai entender. E Deus está dizendo a ele, vocês estão me roubando. Precisamos, irmãos, lembrar que os dízimos, ele foi instituído pelo Senhor. Não é como o povo lá fora diz. Tu vai dar dinheiro para o pastor? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O dízimo é para sustento da casa do Senhor. Em todos os aspectos. E outra, o dízimo não é meu.
O dízimo não é algo que compete a mim administrar. Eu tiro o que é de Deus e devolvo a Ele. O grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos olhando mais para os 10% que é do Senhor do que os 90% que Ele deixa para que nós possamos administrar. Warren Wiersbe, ele fala uma coisa muito interessante sobre o dízimo. Ele disse assim: dar o dízimo é um gesto de adoração que vem, irmãos, desde antes de Abraão. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele reconheceu que Melquisedeque era o representante do Deus Altíssimo e entregou, antes da lei, o que era de Deus ao homem de Deus. O Senhor estava, por meio de Malaquias, lembrando que eles não estavam entregando a primeira parte e que nesse assunto eles estavam pecando, que eles estavam falhando, que eles preferiam dar aos governantes o melhor, que eles preferiam, quem sabe, cuidar mais de si, cuidar mais das suas coisas e fazer muito mais por si do que devolver o que era de Deus. E veja que situação difícil. Parece que nos nossos dias as coisas não são diferentes. Nos nossos dias a mesma situação ocorre. Por exemplo, alguns justificam não entregar o que é de Deus, porque nós estamos vivendo em tempo de crise financeira, em tempo de inflação alta. Outros, nos nossos dias, vêm dizer que não entregam os dízimos, porque o dízimo era algo que estava na lei. E como eu falei para vocês, não é verdade. O dízimo, ele é antes da lei. Se nós formos caminhar na Bíblia, nós vamos ver isso. Gênesis 14, versículo 20. Levítico, capítulo 27, versículo 30, vai falar sobre o dízimo na lei. Nos livros históricos, se você quiser olhar, Neemias, capítulo 12, versículo 44. Nos livros poéticos, você vai encontrar lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Nos livros proféticos, Malaquias, ao qual nós estamos ouvindo nessa noite. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 23, versículo 23, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Então, o dízimo não é algo para o período da lei. Esses que assim falam é porque querem não confiar no Senhor e não viver uma vida de fidelidade com o Senhor. O dízimo, irmãos, ele tem muito mais a ver com fidelidade a Deus, com confiar em Deus, do que o que o povo fala em outros aspectos sobre simplesmente entregar os 10%. Nós precisamos compreender, irmãos, que as nossas justificativas, sejam elas financeiras ou qualquer outra, elas não se justificam diante do Senhor. O que nós poderíamos dizer diante do Senhor é diferente dos sacerdotes. Não com perguntas ou com justificativas, mas é dizer assim: Senhor, perdoa a minha má administração. Senhor, perdoa porque eu não estou sendo fiel. Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, está difícil minha situação, mas eu vou te honrar porque é teu. E eu confio e eu descanso em ti. Deixa eu me contar uma experiência. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, caso já de carteira assinada, eu nunca tinha recebido um salário. O que eu fazia, por vezes, era aqueles trabalhos de bico, essas coisas, no interior. E aí, então, recebi meu primeiro salário. Vi muito dinheiro naquela época, 200 e poucos reais. Olha, salário mínimo. Foi ontem. E aí, estou descobrindo que eu estou ficando já, hein? Tá vendo? E aí, o que acontece? Eu gastei meu dinheiro. E aí, a turma da igreja terminava o culto e dizia assim: vamos comer uma pizza? Comer um pastel? E a minha resposta: rapaz, eu não tenho dinheiro. No outro mês, a mesma coisa. Aí um chegou para mim e disse assim: rapaz, tu está trabalhando pro cão? Por que ninguém vê a conta do teu dinheiro, homem? Tu está trabalhando pro cão, é? Aquela brincadeira ficou na minha mente. Meu Deus, o que está acontecendo? No terceiro mês, a gente estava numa reunião de jovens. Eu nunca esqueci a palavra que justamente foi ministrada naquela reunião. Foi sobre dízimo. E eu olhei assim e disse: Deus, tua palavra diz aqui: fazei prova de mim. Eu não sou dizimista, mas eu vou ser. E eu quero ver se de fato isso é verdade.
No terceiro mês, eu nunca esqueci, irmãos, foi quando eu entreguei. Dinheiro sobrou. Eu olhei assim, eu digo, como é que pode isso? Fiz prova do Senhor, no quarto mês eu não entreguei, o dinheiro faltou. Desde maio de 2000, agora eu não vou lembrar, que eu tinha 18 anos, faz um tempinho, faz 17 anos, olha para aí, caramba, 17 anos se passaram. Mas desde maio, quando ali eu entendi a fidelidade ao Senhor, jamais deixei de assim viver. E não quero ser aqui perfeito para ninguém. Não estou dizendo isso. O que eu quero falar é que, dali em diante, eu entendi o que é confiar no Senhor. Dízimo tem a ver com confiança. Porque aquele que não confia no Senhor e que rouba o que é de Deus, ele está recebendo o seu salário e colocando no saco furado. Você não vai conseguir administrar a sua vida com o que é de Deus. O que é de Deus não vai ser o suprimento para o que está faltando para você. Pelo contrário, você vai entrar em mais problemas, porque você está agindo com infidelidade. Veja, abra comigo, Ageu, o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Quero que você acompanhe essa leitura. Livro do profeta Ageu fica antes do livro de Zacarias. Se você voltar 2 livros, Malaquias, Zacarias, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Veja o que o Senhor vai dizer. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para quê? Polo no saquitel, furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Você não vai conseguir solucionar a sua vida pegando o que é do Senhor, tirando o que é do Senhor. Por isso alguém bem disse no passado que parece que a última parte do homem que se converte é o bolso. Já Hernando Dias Lopes vai dizer que o quanto nós somos fiéis no dízimo revela o quanto nós adoramos e nós confiamos no Senhor. E o que é interessante, a falta do dízimo estava não só afetando aos sacerdotes. Veja, o não ser fiel a Deus estava afetando três coisas. Primeira dela, a Deus. Eles estavam sendo rebeldes com o Senhor. Por isso o Senhor se levantou contra eles. O Senhor usou o profeta Malaquias. Segundo, estava falhando com eles mesmos. Estava falhando com a própria vida. Eles estavam agindo de forma errada dentro do Senhor e achando que estava tudo bem. Terceiro, com a vida do próximo. Vocês precisam lembrar, assim como ele, nós precisamos lembrar, o dízimo é para uma administração que tem um propósito, que tem um fim. Como estavam as viúvas? Como estavam os órfãos? Como estavam aqueles, como os levitas, que necessitavam dos dízimos para poder assim tirar o seu sustento? Eles estavam agindo contra Deus, contra si mesmo e contra o outro. Entre aspas, eles estavam quebrando os 2 mandamentos. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quando nós não obedecemos o Senhor, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Quando nós não obedecemos o Senhor, nós quebramos automaticamente o segundo mandamento, que é deixar de se amar e também não conseguir amar o outro. Porque à medida que eu amo a Deus, eu amo a mim e eu consigo sim amar aquele outro, que é o próximo que Deus colocou na minha vida. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor está falando por meio do profeta Malaquias que quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor e a sua vontade, em sumo, nós estamos falhando conosco, com Ele e com o outro. Nós precisamos lembrar que quando nós retemos, quando nós somos infiéis para com Deus, nós não estamos trazendo segurança à nossa vida, nós não estamos trazendo paz ao nosso lar, nós estamos trazendo problemas à nossa história. Interessante que, se nós parássemos para fazer uma pequena pesquisa, e compreenda, irmãos, se nós fizéssemos uma pequena pesquisa do o porquê
ou o motivo de muitas pessoas não conseguirem ser fiéis ao Senhor, nós descobriríamos algo trágico. Sabe o que é? O não saber administrar. A mordomia. Deus nos chamou para ser mordomos. O não saber administrar o que Deus nos deu para a glória dele. Por isso que o Senhor diz, olha, é a primazia. Tire em primeiro lugar. Porque se você deixar para o último, sabe o que você vai fazer? Você vai usar. E você vai dizer assim, o Senhor me entende. O Senhor vai compreender a minha necessidade. Contudo, irmãos, deixe-me lembrar uma coisa. Voltando para o texto. Quando o Senhor está falando, vocês me roubam no dízimo, Ele não está chamando para ser fiel neste aspecto como uma barganha. Há muitos lugares que pregam dessa forma. Seja fiel ao Senhor e Ele é obrigado a te abençoar. Seja fiel ao Senhor e Ele é obrigado a abrir portas. Seja fiel ao Senhor e Ele fará maravilhas. Não é por aí. Não, não. Fidelidade é porque eu entendo a sua vontade, porque eu entendo o seu chamado e porque Ele me amou e mandou o seu único filho para morrer em meu lugar. Fidelidade, a sua palavra é o meu dever. Nós somos chamados para glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Obediência. Não pelo que Ele pode fazer. Se você ou eu, nós entregarmos os dízimos e ofertas ao Senhor, porque Ele tem o dever de nos abençoar, cuidado, você está fazendo algo certo de forma errada. Você está buscando a pessoa certa de forma errada. Faça pelo motivo certo. O motivo certo é obediência ao Senhor. O motivo certo é fidelidade ao Senhor. Volte comigo ao texto novamente. Versículo 9. Olha o que o Senhor vai dizer. E aí essa parte é bem pesada. A parte é bem forte. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais. Vós, a nação toda. O Senhor está dizendo, olha, eu vou amaldiçoar vocês. Veja que coisa pesada. Aqueles que vivem esta fidelidade, o Senhor tem outra expressão para eles. Mas aqueles que vivem a infidelidade, o Senhor está dizendo, eu vou amaldiçoar vocês. O Senhor fez isso por meio de Malaquias para com os sacerdotes, para com o seu povo. Mas para aqueles que confiam no Senhor e são fiéis a Ele, acompanhe comigo o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o quê? Provai-me nisto, diz o Senhor. E olha a consequência. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, a consequência da fidelidade vem. Olha o que o Senhor está dizendo. Para o infiel haverá maldição, mas para aqueles que vivem esta fidelidade, o Senhor está dizendo, façam prova de mim. Essa promessa que Ele está colocando aqui está ligada à aliança que Ele havia feito lá com os israelitas. Se você abrir Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, ele vai explicar muito bem. Para aqueles que me obedecem, as bênçãos. Para aqueles que me desobedecem, a maldição. E você vai encontrar todo o capítulo tratando sobre isso. Você será amaldiçoado por causa disso. Por causa disso sereis amaldiçoado. Por causa disso vocês serão abençoados. O que o Senhor está falando por meio do profeta Malaquias e por meio do texto de Deuteronômio é que existem bênçãos decorrentes da obediência, da fidelidade. Assim como existem maldições decorrentes da infidelidade. Sendo assim, nós precisamos compreender que fidelidade não é algo pesado. Fidelidade não é algo ruim. Fidelidade não é algo que é doloroso ao nosso coração. Pelo contrário, fidelidade traz as bênçãos e repreende o devorador. Fidelidade traz as bênçãos e traz a paz ao nosso coração. E aí eu usei uma expressão que o próprio texto vai falar sobre isso. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. E aqui compreendamos uma coisa, irmãos.
o Senhor não está falando, por meio do profeta Malaquias, de demônio. Primeiro aspecto, devorador não é demônio. Hoje pela manhã nós estávamos na lição de escola dominical, até uma parte dela sobre demônios territoriais. O demônio da panela. Está faltando comida por causa do demônio da panela. Está faltando água, o demônio da caixa d'água. Você não consegue dormir, o demônio que está embaixo da cama. Ou dentro do guarda-roupa. Você está ficando mais fortinho, é o demônio da comida que está te engordando. Olha, não existe isso. Demônios territoriais. A Bíblia não trata sobre isso. Se você fizer uma pesquisa sobre o que é o devorador é o gafanhoto. Na sua 8ª fase. Vê que coisa interessante. Olha o que Deus está aplicando. Vamos parar para entender. Como era a cultura daquele povo? Como é que eles se mantinham financeiramente? Como é que eles conseguiam conquistar e comprar? E como é que a sociedade se mantinha? Queridos, era por meio do campo. Plantação. E o que é que destrói a plantação? Fungos, devorador, que é o gafanhoto. As pestes. E o Senhor está dizendo, olha, se vocês forem fiéis, eu vou repreender o gafanhoto. Ele não vai destruir o campo de vocês, as plantações de vocês. Vocês não irão passar por dificuldades sociais e financeiras. Vocês terão o meu cuidado. Vocês terão a minha boa mão protegendo e cuidando da vida, do trabalho e do sustento de vocês. Ainda que pudesse ser demônio, o Senhor está dizendo, eu repreenderei. Por que então ficar preocupado com o devorador? A forma da gente ver o devorador fugir da nossa vida é simplesmente viver uma fidelidade ao Senhor. Agora, parece-me que tanto para os sacerdotes como para a nossa geração, é mais fácil viver a infidelidade, a desobediência, do que a fidelidade e a obediência. Por isso o Senhor está passando na fronte deles, na face deles, no sentido de respondê-los a todo pecado. Porque no final das contas eles não vão poder justificar. O Senhor está dizendo, olha, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. Agora parem de me roubar. Parem. Terceiro lugar e último, irmãos. Arrependei-vos das vossas atitudes. Primeiro, vamos relembrar, se tornando para o Senhor, se voltando para o Senhor, se arrependendo, revendo onde você está falhando, voltando a uma intimidade e comunhão. Segundo, parando de roubar o Senhor. Roubar nos dízimos, nas ofertas, em todo aspecto da sua vida para com Deus. Terceiro, se assim você viver voltado para Ele, se assim você viver uma fidelidade, há uma promessa para a sua vida. Se voltem e venham comigo. Versículo 12. Todas as nações vos chamarão de quê? Felizes. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, irmãos, a gente precisa voltar à perspectiva do versículo 6. Eu não mudo. As minhas promessas não falham. Vocês serão felizes, não porque vocês terão todo o dinheiro, não porque vocês terão, quem sabe, para suprir o mês ou para abençoar outras vidas. Vocês serão felizes não porque vocês poderão comprar o que vocês querem ou viajar para onde vocês desejarem. Vocês serão felizes porque vocês serão fiéis comigo e eu andarei ao vosso lado. Hoje pela manhã o professor Johnny Clay lembrava justamente um pouco dessa ideia do que é a verdadeira felicidade. Quando os discípulos voltam felizes, porque os demônios lhe temem, os demônios foram expulsos, e eles, impactados com tudo isso que estava acontecendo, felizes contam a Cristo, e Cristo diz, olha, por que vocês estão felizes? Porque até os demônios vos obedecem? Não fiquem felizes por isso.
Fiquem felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, na eternidade. A verdadeira alegria é viver uma vida de felicidade com o Senhor. Ainda quando o tempo estiver ruim, ainda quando a crise chegar, a verdadeira alegria é voltar-se para o Senhor, é se arrepender dos seus pecados, é confessar os seus pecados, é deixar de lado aquilo que não agrada ao Senhor e é confiar nas suas promessas de um Deus que não muda, de um Deus que é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Por isso o convite é arrependimento. Por isso o convite é a confessar o seu pecado. E eu queria convidar você a fazer isso. Porque eu já estou aplicando a mensagem ao nosso coração. O Senhor nos chamou, queridos irmãos, para ser um povo que vive para o louvor da sua glória, como imagem e semelhança sua. E muitas vezes nós temos nos afastado do Senhor. Nós temos não tornado para o Senhor, mas pelo contrário, nós nos rebelamos contra Ele por causa do desejo do nosso coração. Por causa de muitas coisas que nós achamos melhor para nós mesmos do que Ele. E nós deixamos que o pecado cauterize a nossa mente. O pecado endureça o nosso coração. E queremos que Deus mude a opinião dEle sobre nós, ou a sua vontade e o seu decreto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que Ele diz? Eu não mudo. Vocês, nós, é que precisamos mudar. Por isso eu lhe convido nessa noite a rever onde você está falhando. A repensar, a mudar o curso do seu caminho, a sua responsabilidade com Deus. Eu lhe convido nessa noite a reavaliar, a voltar-se ao primeiro amor, a viver para o louvor da glória dEle, confiado e confiando naquele Deus que cumpre com suas promessas. Por isso eu convido você a fechar os olhos. E também convido aqueles que desejarem se ajoelhar, se colocarem diante do Senhor. Não é que porque você está de joelho vai ser mais santo. Não. É um sinal do nosso arrependimento. Todavia, se você não for do jeito assentado, ore ao Senhor. Se lance diante dele. Deus amado, aqui está o teu povo, Senhor. Este é o teu povo. Somos nós. Homens, mulheres, falhos e pecadores. Que muitas vezes, Deus, tem se voltado contra o Senhor. E não para uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento. E não para uma vida que agrada as tuas leis, o teu mandamento. E muitas vezes afrontosamente chegamos a ti dizendo em que nós precisamos mudar. Senhor, perdoa a nossa insensibilidade. Senhor, perdoa os nossos olhos que muitas vezes estão fechados por causa do nosso egoísmo. Perdoa, Senhor. O nosso coração duro, que muitas vezes quer guerrear contra Ti, quer batalhar contra o Senhor como se nós pudéssemos. E nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite. Começar de mim. Nós nos lançamos aos Teus pés, querido Deus e amado Pai, dizendo, Senhor, se há em nós algo que não Te agrada nessa noite, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo Teu Santo Espírito, nos faz um vaso novo, nos faz voltar ao primeiro amor, nos faz abandonar as práticas que possamos talvez estar vivendo, que entristece o Teu Santo Espírito, nos atrai para viver uma vida de fidelidade, uma vida de confiança. Há um Deus que não muda, há um Deus que é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre.
Senhor, nos faz nos humilhar diante de Ti, dizendo: Senhor, muda a nossa estrutura. Não nos deixa viver em nossa velha natureza, mas que a cada dia possamos andar de fé em fé, obedecendo ao Teu querer, para provar cada dia mais da Tua glória, do Teu poder, da Tua fidelidade, para que possamos andar feliz, para que possamos viver feliz não pelo que ganhamos ou conquistamos, mas pelo que nos deste. Nos deste o que nós mais precisávamos, o Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele voltará, e esta alegria ninguém pode tomar. Então nos ensina, Senhor, e nos ajuda a viver essa fidelidade, para todo dia provar desta alegria maravilhosa, para que as nossas atitudes bendigam o Teu nome, para que as nações olhem para nós, como diz o final do verso 12, e vejam as nossas alegrias, a nossa felicidade, porque nós temos um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus que nunca nos desampara e um Deus que nos chama a viver em obediência. Que possamos nessa noite nos levantar diante de Ti, abandonando cada dia mais a velha natureza e vivendo para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus.